como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes na terra. Mas o que inicia os 7 anos de tribulação? Certamente é o acordo do anticristo com Israel, propondo uma falsa paz, conforme está escrito no livro de Daniel. Este rei fará um acordo com o povo de 7 anos, mas depois de decorrer metade desse tempo, anulará o tratado e proibirá aos judeus de fazerem qualquer sacrifício ou oferta no templo. Posteriormente, como acúmulo das suas terríveis ações, o inimigo profanará completamente o santuário de Deus. Aqui deixa claro que o terceiro templo dos judeus em Israel será reconstruído. E o anticristo profanará completamente o templo, ou seja, fará com que seus seguidores o adorem dentro do templo de Israel, que seria uma profanação completa ao santuário, no qual o único digno de ser adorado é Deus, Criador do céu e da terra. Jesus também falou do anticristo e o chamou de abominação do assolamento. Veja, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui Jesus deixa claro que a abominação do assolamento vai estar onde não deve estar. Ou seja, o anticristo se assentará no templo reconstruído pelos judeus no Monte Moriá, em Jerusalém, que é o lugar santo. Nos dias de hoje, já existe até mesmo a propaganda sendo divulgada em Jerusalém a respeito da reconstrução do templo, ou do terceiro templo. Notem que nessa campanha de construção do terceiro templo aparece esse senhor judeu ortodoxo sentado no jardim lendo as antigas escrituras e vendo as crianças brincando. Quando de repente as crianças começam a apontar para o Monte Moriá, na cidade da Velha Jerusalém. Todos correm para ver o que está acontecendo. E eles voltam para buscar o Senhor sentado no jardim. E mostram a ele o terceiro templo sendo reconstruído. A propaganda termina dizendo: esta é a geração. As crianças estão prontas. Um grupo de judeus ortodoxos do Instituto do Templo está divulgando essa campanha de arrecadação para reconstruir o terceiro templo em Jerusalém. O Instituto do Templo apresentou esse vídeo para incentivar as doações e afirmam que esta é a geração e é a que vai reerguer o templo, ou o terceiro templo em Jerusalém. Isso para você ter uma ideia, cumpre totalmente a profecia no livro de Daniel, onde ele diz que o templo será reconstruído e ele será totalmente profanado pelo anticristo durante a tribulação do Apocalipse, que será objeto de adoração dentro do templo dos judeus em Jerusalém. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Gente, notem que nos últimos anos foi anunciado várias vezes o fim do mundo, e isso não aconteceu. Antes de 2012, a profecia maia fazia menção em seus escritos mais antigos do fim do mundo, que seria em dezembro de 2012. Muitas pessoas em todo o mundo acreditaram na profecia maia e venderam suas casas para morar nas montanhas.
Aqui no Brasil, teve gente que foi morar nos lugares mais altos para tentar fugir de uma possível inundação mundial. Novos moradores chegam todos os dias. Esta italiana acaba de comprar 2 casas. Quer esperar o fim do mundo longe de qualquer perigo. Aqui nós não temos enchente, nós não temos problemas de chuvas. Terremotos? Ainda não. O aqui nas montanhas a gente se sente mais acolhido, mais protegido. Fernanda veio buscar proteção. Acredita que já teve uma visão do que pode acontecer. Eu até falei para meus pais que eu quero que minha família em 2012, em dezembro, agora estejamos todos reunidos, porque caso alguma coisa acontecer, a gente está junto, a gente está aqui protegido. E tem muita gente que pensa assim. As pousadas da região já têm reservas para 21 de dezembro de 2012. A história do fim do mundo em dezembro de 2012 foi tão comentada que resolveram até fazer um filme a respeito do assunto. Pois é, 2012 passou e não aconteceu nada. O mundo não acabou. Nos anos 90, muitas pessoas também ficaram apavoradas, porque Nostradamus previu que o fim do mundo seria no ano 2000, com a famosa frase: até 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Pois é, o ano 2000 também passou e o mundo não acabou. Nada aconteceu. Note que nos últimos 20 anos, muitos videntes, muitas profecias do fim do mundo foram anunciadas e não se cumpriram. Ou seja, o mundo não acabou. Esse monte de teorias furadas do fim do mundo criou uma expectativa falsa ao longo desses últimos anos. E essas histórias têm sido uma estratégia de Satanás para o povo de Deus não enxergar a realidade quando realmente o fim dos tempos estiver chegando. E a intenção de Satanás é que quando for verdade e acontecer a volta de Jesus, muitas de suas ovelhas não estejam mais vigiando. Por quê? Porque Satanás quer que as ovelhas de Cristo desistam de vigiar para que quando acontecer o arrebatamento, elas fiquem aqui na terra para sofrerem e serem mortas pelo anticristo. Pois está escrito: e vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muita gente deu ouvidos a Nostradamus, muita gente deu ouvidos à profecia maia, e esqueceram de dar ouvidos e ler a profecia do Apocalipse, da Bíblia Sagrada, que é a própria revelação de Deus, gente. Só para você entender, uma profecia bíblica só pode ser entendida realmente, ou começar a ser entendida, quando chega ou se aproxima o tempo de seu cumprimento. Por exemplo, no dia 11 de fevereiro de 2013, o mundo acordou com uma notícia chocante. O Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. Olá, bom dia. O Vaticano acaba de anunciar que o Papa Bento XVI irá renunciar no dia 28 de fevereiro. As informações estão chegando agora pelas agências de notícias internacionais. O Vaticano ainda não divulgou os motivos da renúncia. Entenda que isso é a primeira vez que acontece em toda a história do papado no Vaticano. Nunca houve de um papa, por exemplo, renunciar e outro entrar no lugar dele sem que este morra. Então, pela primeira vez na história de todos os papas, nós temos 2 papas. Um papa é a representação e a continuação do Papa Bento XVI, que é o atual Papa Francisco, e o Papa Bento XVI não deixou de ser papa, porque é ainda chamado de papa, e ele ainda é o Papa, porque é um Papa emérito. E os 2 papas vivem juntos no Vaticano. Então vamos buscar entender aquilo que mais corresponde ao contexto, pelo menos o contexto bíblico, que é a palavra de Deus. Presta atenção, gente. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aqui entenda, por favor, que um dos anjos do Apocalipse falou com João durante sua visão do final dos tempos, e disse a João que iria mostrar para ele a condenação da grande prostituta. Essa prostituta que o anjo está mostrando para João é uma igreja do qual o anjo chama de grande, pois ela é muito grande, pois está assentada em muitas águas.
Muitas águas na representação significa que esta igreja está em diversos países e, como o anjo disse, ela, a igreja, se prostituiu e com ela se prostituíram os reis da terra. Entenda que o anjo está destacando através dessa igreja, que ele chama de grande prostituta, que está assentada em muitas águas, a igreja de Roma. Por que a igreja de Roma? O histórico da igreja romana está rodeado de traições, assassinatos, mentiras, injúrias, injustiças e principalmente idolatria. O anjo disse para João que ela se prostituiu tirando o foco das pessoas em Jesus Cristo, que é o Salvador, e colocando o foco em diversos outros deuses pagãos. Eles arrancaram a igreja primitiva das mãos de Paulo e a transformaram numa igreja pagã. Quando fala reis da terra que se prostituíram com ela, é porque ao longo da história mundial, a igreja esteve a favor de muitos reis que eram verdadeiros assassinos, no qual a igreja foi conivente com seus assassinatos e até abençoou tropas e comandantes para irem à guerra. No caso de Hitler, como você vê nessas imagens de 1939, o Papa Pio XII abençoou as tropas de Hitler para irem à guerra. Muitos desses oficiais em que o Papa abençoou fizeram um verdadeiro genocídio de matança desumana e sem igual, onde Hitler e seus aliados assassinaram durante o seu período de governo um total de 25 milhões de pessoas. E o anjo levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Entenda aqui que a mulher, a grande prostituta, é o sistema papal e também a igreja romana. O cálice de ouro na mão da grande prostituta é o Vaticano. Diz também na profecia que a igreja romana está vestida de púrpura e escarlata, o que está completamente de acordo com as cores das faixas dos seus bispos e arcebispos e cardeais, conforme a hierarquia da igreja. A igreja romana está adornada de ouro, pérolas e pedras preciosas, numa alusão à sua riqueza, luxúria e soberba, pois seus sacerdotes e o Papa estão rodeados por esses luxos e riquezas. O manto vermelho do Papa é herança do antigo Império Romano, e o próprio Senhor Jesus, após ser açoitado, foi coberto com o manto vermelho usado pelos centuriões dos soldados romanos. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui diz que a testa da mulher estava escrito a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quando se fala aqui que ela é mãe, entenda também que ela tem filhas. E quais são as filhas? São as muitas outras igrejas que se dizem ser de Jesus. Não todas, mas são as igrejas protestantes que não estão de acordo com a graça dada pelo Senhor Jesus, pois colocaram junto com a graça a lei por torpe ganância, na intenção de fazer as ovelhas de Cristo de negócio para ganhar dinheiro, como o próprio Senhor Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Pois é, e que frutos são esses que nós poderíamos identificar os falsos profetas mencionados nesse versículo por Jesus Cristo? Os frutos são o que os falsos profetas falam em seus púlpitos sobre, por exemplo, a doutrina da prosperidade, ou seja, que você tem que exigir que Deus faça você prosperar financeiramente, enquanto que Jesus, na sua humildade, na sua vida humilde, dizia que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Só para você ter uma ideia, um desses falsos profetas nos dias atuais, os falsos profetas dos nossos dias, chegou a criticar Jesus por ter feito um milagre, transformando a água em vinho no casamento. Aliás, foi o primeiro milagre de Jesus. Ele não conseguiu, esse falso profeta não conseguiu entender o motivo desse milagre, e nem o que esse milagre significa. Sabe por quê? Porque esses falsos profetas, eles não têm os olhos verdadeiramente voltados para o céu, onde está o trono de Deus. Eles têm os olhos voltados para o mundo, onde o príncipe desse mundo é o diabo. Então, é isso que acontece. Eles veem com os olhos da carne e não com os olhos do espírito. E quanto ao milagre de transformar a água em vinho no casamento, entenda que esse milagre de Jesus não era
para alegrar os convidados da festa só, mas para fazer uma alusão sobre o sacrifício na cruz que viria a seguir, pois a água simboliza, na verdade, a velha aliança dada a Moisés no Monte Sinai. E o vinho simboliza o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por alto preço, gente. Mas os falsos profetas dos nossos dias se dizem ser ganhadores de alma. O problema é saber para quem esses falsos profetas estão ganhando realmente almas. Será que é realmente para Deus? Esses falsos profetas dos nossos dias cobram tanto de seus fiéis, mas tanto, que se esqueceram completamente o que Jesus disse a seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Pois é, e os falsos profetas ainda falam de prosperidade. Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então agora entenda que quando diz ali no Apocalipse, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, está falando da igreja romana, mas também diz ali que ela é mãe, portanto ela tem filhas. Suas filhas são as muitas igrejas protestantes, não todas, mas são as muitas igrejas protestantes que transformam a palavra de Deus em mentira. Quando Deus diz: não adore o dinheiro e nem as coisas desse mundo, os falsos profetas dizem para os seus fiéis colocarem, por exemplo, Deus na parede, exigir de Deus uma vida próspera. Eles mentem, detupam completamente as passagens bíblicas, chegam a colocar na boca de Jesus o que Jesus não disse. E o que Jesus disse mostram de outro ângulo, interpretando de forma deturpada. Como, por exemplo, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que Jesus quer dizer aqui é bem diferente do que os falsos profetas interpretam na intenção de obterem lucros financeiros com suas campanhas. A vida em abundância que Jesus fala nessa passagem bíblica é a vida eterna, gente, e não a riqueza desse mundo, que pertence ao diabo, que é o príncipe desse mundo. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Aqui entenda que o anjo estava mostrando para João o período da Santa Inquisição, onde muitas ovelhas de Cristo, que são chamadas aí de santos e testemunhas de Jesus, foram mortos somente por desrespeitarem as ordens do Papa, que os proibiu de lerem a Bíblia. Também pessoas eram condenadas à morte por serem consideradas pela Igreja Romana hereges. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora preste bastante atenção, gente, porque o anjo vai explicar para o apóstolo João, que teve a visão do Apocalipse, o que até ali ele já tinha visto e ficou admirado, mas não entendeu. E o anjo agora vai explicar para ele. Veja: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui fala que a Igreja Romana, o Papado e o Vaticano, no fim dos tempos, irá à completa perdição, mudando totalmente a visão e seu foco em Jesus Cristo como Messias, e dirão que o Messias não é Jesus Cristo, mas sim o Anticristo, e enganarão a muitos, porque diz: a besta que era e já não é, mas que virá. Então fica mais fácil entender dessa forma. Presta atenção. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Bom, como já estudamos juntos em vídeos anteriores, esses que não têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, eles são na verdade a semente do joio que o diabo plantou na terra, segundo a parábola de Jesus Cristo do joio do trigo, que está em Mateus 13:37. Esses que são da semente do joio foram postos para a perdição porque não são filhos de Deus. E como diz ali, ficarão admirados com a besta. Aqui fala também da besta que era e já não é, mas que virá, fazendo alusão ao Anticristo, que se autoproclamará ser o Messias. E muitos vão acreditar e vão adorá-lo, como se fosse realmente um representante de Deus aqui na terra. Entenda que isto está escrito da mesma forma também no capítulo 13, porque você pode notar que no capítulo 13
fala da mesma forma no Apocalipse, veja. E adorarão-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Incrível a coincidência, né? O que está escrito no capítulo 17 é o mesmo que está escrito no capítulo 13. Mas não é coincidência não, gente. Sabe por quê? Porque no versículo 9 diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá onde paramos exatamente no capítulo 17, versículo 9. Veja o que está escrito. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Entenda que a besta de cor escarlata, que carrega a Babilônia, sobre a qual ela vem montada, tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são realmente os 7 montes, como o próprio anjo afirma a João, pois esses 7 montes são as 7 colinas em torno das quais foi fundada a cidade de Roma, no ano 753 a.C. Agora, vamos fazer o seguinte, para entender completamente o Apocalipse 17, é necessário também analisarmos o capítulo 13, porque o capítulo 13 completa o capítulo 17 e vice-versa. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Aqui entenda que a besta do capítulo 13 é semelhante à besta do capítulo 17, pois ela tem a mesma descrição. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Você já ouviu falar a frase, tal mãe, tal filha? Pois é, a besta do capítulo 13, que subiu do mar, é na verdade também a prostituta do capítulo 17, assim como o dragão, que vamos falar na sequência do nosso estudo, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa prostituta que está sendo carregada pela besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que no capítulo 13 é chamada de besta que subiu do mar, é o atual sistema do papado. Então, lembre-se de que quando estiver estudando o capítulo 17, que são 2 bestas, uma carregando e a outra sendo carregada. E a que está carregando tem 7 cabeças e 10 chifres. E a que está sendo carregada também tem 7 cabeças e 10 chifres. Todo o capítulo está falando de uma e de outra, alternadamente. Primeiro fala da besta que está carregando, e depois fala na sequência da besta que está sendo carregada, alternadamente. O capítulo ele vai assim, até o final. Até o final do capítulo vai assim. Sempre 2 bestas, sempre 2 poderes. Por isso também está dizendo, eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Por quê? Porque a mulher também é uma besta e também tem 7 cabeças e 10 chifres. Na verdade, são 2 poderes, um visível e o outro invisível. Entenda que no capítulo 8 do Apocalipse 17, o anjo começa a explicar o mistério que até então o apóstolo João não entendeu. Lembre-se que são 2 poderes, um visível e o outro invisível. É uma parceria da besta do abismo, que é o dragão, que representa Satanás, e a mulher prostituta, que também é a besta que subiu do mar do capítulo 13. Lembrando que a mulher representa o papado, o Vaticano e a Igreja Romana. E o dragão do abismo é o diabo, onde os 2 representam 2 poderes, um visível e o outro invisível. O papado e o anticristo, visível, e Satanás por trás deles, invisível, comandando tudo. Deu para entender? Por isso que no Apocalipse 13 e 17 tem que ser estudado junto, né? Pois, como eu já disse, um completa o outro. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Aqui, como em outras interpretações teóricas, né, dizendo que era o Papa João Paulo II, que levou um tiro na década de 70 e depois se recuperou, não tem nada a ver, gente. Veja, vamos ler novamente para você entender. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. Aqui, na verdade, está falando da autoridade do Papa na Terra de 538 até 798, onde os reis recebiam as coroas da mão do Papa, ou seja, só era rei aquele que o Papa coroava. Quem o Papa não coroava não era rei. O Papa tinha todo o poder e autoridade sobre a Terra, acima de tudo e de todos, durante a Idade Média, mas veio uma ferida mortal, que aconteceu exatamente em 1798, onde o Papa foi expulso de Roma. Em 10 de fevereiro de 1798, as tropas francesas, comandadas por Luís Alexandre Berthier, invadiram a cidade de Roma, dando início à ocupação da cidade.
O general Berthier marchou sobre a cidade de Roma sem encontrar resistência, fazendo o saque dos tesouros do Vaticano. Em 15 de fevereiro de 1798 foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI e foi proclamada a República Romana como modelo francês. Poucos dias depois, exatamente em 20 de fevereiro, o Papa foi expulso da cidade e morreu no exílio na França no ano seguinte. Essa é a ferida mortal que no Apocalipse está escrito, onde em 1798 e em 1799 a Igreja Romana perdeu todo o seu poder, onde o Papa foi expulso da cidade e morreu no exílio na França. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. E onde foi curada essa ferida mortal que tirou todo o poder e autoridade do Papa? Foi em 1929, com o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão, ou o Tratado da Santa Sé, foi assinado por Mussolini, chefe do governo italiano. A partir de 1929, o Vaticano passou a ser o menor país do mundo, com tamanho de 44 hectares. E essa ferida mortal que o anjo mostrou a João no Apocalipse foi totalmente curada, pois o Papa voltou a ter poder. Desde 1929, todos os presidentes, depois de serem eleitos, vão até o Papa para serem abençoados. O Vaticano está localizado em uma colina situada na região noroeste de Roma, e Roma está entre as 7 colinas. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Entenda como eu já falei, os 7 montes é Roma, e a mulher representa o papado, a Igreja Romana e o Vaticano. O Tratado de Latrão, assinado por Mussolini em 1929, tornou o Vaticano um país. E como o Vaticano é governado por uma monarquia, que é o Papa logo passou a ser um rei. Isso desde 1929. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também os 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então, quem são esses 7 reis? Desde 1929, ano da independência do Vaticano como nação, já se assentaram no trono 7 papas, que são os 7 reis, dos quais, quando o apóstolo João, no livro do Apocalipse, teve essa visão da revelação da nossa história, ele estava exatamente no Papa número 6. Então ele diz ali que 5 reis ou 5 papas já haviam caído, ou seja, nesse caso, o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, o Papa João XXIII, o Papa Paulo VI e João Paulo I. Um é esse 6º Papa, João Paulo II, que ficou no pontificado até março de 2005. O outro, ou seja, o 7º, ainda não é vindo, disse o anjo, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Esse 7º Papa, gente, é o Papa Bento XVI, que assumiu o trono em abril de 2005, como diz no versículo 10. Veja, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E foi o que realmente aconteceu. A profecia se cumpriu, ou seja, o Papa Bento XVI durou pouco tempo, durou 8 anos, enquanto que o anterior durou 27 anos. Ele durou apenas 8 anos e renunciou, sendo ele o 7º rei do Apocalipse. Talvez você até aqui esteja perguntando, né? Mas são 7 reis e já estamos no 8º? Não, nós continuamos ainda no 7º rei, mesmo com a renúncia do Papa Bento XVI. Primeiro, porque Bento XVI não morreu. E ele não deixou de ser Papa, pois ele ainda é Papa emérito, portanto, ainda é Papa. Segundo, a vinda do Papa Francisco deixou mais claro que essa profecia do Apocalipse se cumpriu, porque ali diz, veja, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. A pergunta é, o Papa Francisco é um dos 7 ou não é? É claro que é. Ele é do 7º, que foi e ainda é o Bento XVI, que não morreu. E ainda também é chamado de Papa. É Papa emérito. Veja que isso é a primeira vez que acontece em toda a história dos Papas, gente. Nunca teve em toda a história dos Papas 2 Papas vivendo dentro do Vaticano. Ou seja, um Papa renuncia, mas continua sendo chamado de Papa. Ele é o 7º rei do Apocalipse. Se Bento XVI tivesse morrido, o Papa Francisco não poderia ter vindo de um dos 7 e também a profecia não teria se cumprido.
O sucessor de Bento XVI tinha que ser um dos 7, e é o atual Papa Francisco. E por isso a profecia se cumpriu, pois ele veio dos 7, ou seja, ele veio de Bento XVI, que é o 7º Papa, e ainda apesar de ter renunciado, continua sendo chamado Papa. Mesmo que Bento XVI morra, o Papa Francisco ainda será a continuação do 7º. Ok, e o 8º? O 8º é a besta, veja, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Gente, na verdade, essa profecia do Apocalipse está em processo de cumprimento diante dos nossos olhos, e poucos são os que estão vendo. Hoje temos 2 papas, um é Papa Francisco, que veio do 7º, e o 7º renunciou e não morreu para dar cumprimento à profecia que ele teria que vir de um dos 7. Outro fato que eu gostaria de chamar a sua atenção aos sinais da proximidade da vinda do Anticristo é o fato que aconteceu horas depois que o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. Aqui diz no G1, na data do dia, deixa eu ver aqui, 11 de fevereiro de 2013, né, às 21h14. A manchete era a seguinte: raio atinge Basílica de São Pedro no dia em que Papa anunciou renúncia. Veja a foto. Aí você diz assim, poxa, mas pode ter acontecido, foi uma coincidência. Será que é uma coincidência? Logo depois de cair esse raio, começaria logo depois os preparativos, né, para o conclave, que seria escolhido então o substituto do Papa Bento XVI. E essa notícia girou por todo o mundo. Mas na Bíblia Sagrada diz, Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Uma câmera consegue flagrar o momento em que um raio atinge a Basílica de São Pedro, algumas horas após o Papa Bento XVI ter surpreendido o mundo católico ao anunciar sua renúncia ao papado. O incidente ocorreu por volta das 6 horas da tarde do horário local. O fato chamou a atenção de todo mundo. Bento XVI, que tem 85 anos, leu uma carta em que renunciou ao papado. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. O anticristo elegerá 10 reis, ou 10 governantes, para o seu governo mundial, conforme Daniel 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Aqui o profeta Daniel está dizendo que teve uma visão. Nessa visão, o Espírito Santo de Deus mostrou para ele o que significava aquela visão. E essa visão é como um código que tem que ser revelado. Ali ele fala de chifres, que significa os governos na época do anticristo. Fala também de um outro chifre pequeno, que é o anticristo. E diz que esse, que é o anticristo, falará grandes coisas, ou seja, ele será muito sábio e enganará a todos os habitantes da terra com a sua sabedoria. E continua no versículo 19, veja. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Ele está falando agora de um 4º animal, onde provavelmente é o exército do anticristo, e ao comando do anticristo será impiedoso com aqueles que não acatarem as determinações do anticristo. E continua no capítulo 20, veja. E também a respeito dos 10 chifres, representando os reis que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3 chifres, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. E como já estudamos aqui, Daniel está confirmando. O anticristo elegerá 10 reis, ou 10 governantes, para o seu governo mundial. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Isso quer dizer que 3 dos 10 governantes se rebelarão contra o anticristo e serão mortos por ele imediatamente. Aqui demonstra justamente o perfil, o caráter e o intento do anticristo, que se mostrará como Messias, mas intimamente é o próprio Satanás encarnado na pele de cordeiro, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus,
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, do templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações, e vos confirme em toda boa palavra e obra. Isso quer dizer que temos que ser vigilantes, gente. Pois o que temos visto todos os dias através dos noticiários, através do clima da terra, através dos acontecimentos mundiais, através das crises financeiras, através da violência nas ruas, através das drogas disseminando as famílias, é que o livro do Apocalipse vem se cumprindo dia após dia. E ao contrário de ter medo, nós temos é que ter alegria, porque somos a geração que vai ver a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o motivo que temos que ser vigilantes, para não sermos pegos de surpresa, entendeu? Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração, em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.